Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desejo que todos estejam muito bem. Hoje vou começar a falar sobre as funções inorgânicas. Devem ser 5 vídeos sobre esse assunto, para tratar em cada vídeo sobre uma função específica, fora esse de hoje, que tem uma introdução. Por que funções inorgânicas? Em meados do século XVIII, a química foi dividida entre orgânica e inorgânica, para facilitar a compreensão. Até algum tempo, eram chamados de compostos orgânicos aqueles que eram extraídos de algum tipo de ser vivo, sejam plantas ou animais, e de compostos inorgânicos aqueles extraídos de minerais em geral. Porém, em determinado momento, perceberam que era possível sintetizar compostos orgânicos, produzi-los em laboratórios ou indústrias. E a partir daí, essa definição mudou um pouco. Nós temos, então, na química orgânica, os compostos baseados em carbono. Então, aqueles cujo elemento principal é o carbono e as suas cadeias, como os plásticos, as borrachas, os diversos tipos de álcoois que existem, gasolina e diversas outras substâncias. E na química inorgânica, temos os compostos que não possuem carbono ou que o possuem, mas ele não é o elemento principal. Os elementos principais são outros. Temos, por exemplo, então, os metais, as cerâmicas, diversos tipos de minerais, alguns que contêm sim carbono, mas novamente ele não é o elemento principal. Inclusive, acho interessante comentar, quando falamos, por exemplo, de coleta seletiva, separamos o lixo orgânico. Se fosse baseado na química, essa separação que fazemos estaria errada. Porque nós jogamos fora, ou separamos, digamos, materiais orgânicos de inorgânicos, como os plásticos, que são orgânicos, de metais, que são inorgânicos. Os plásticos, por essa definição, as borrachas também, por exemplo, deveriam então estar juntos com o resto de comida, com pedaços de madeira e outras substâncias orgânicas. Mas deixemos esse parêntese de lado, que não importa nesse momento. Hoje nós vamos falar então sobre as funções inorgânicas, ou começaremos a falar no caso, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Então, novamente, a partir do próximo vídeo, falarei de cada uma dessas classes de compostos separadamente. Mas antes veremos alguns conceitos importantes para compreender melhor. Primeiro, nós temos, desculpem, probleminha aqui com o meu mouse, nós temos aqui só uma pequena parte, para exemplificar, uma tabela de cátions e ânions, que facilita bastante na hora de montarmos fórmulas ou mesmo compreender o nome dos compostos, saber do que eles são feitos. Então, vocês podem ver aqui, nós temos, por exemplo, do lado esquerdo, os cátions monovalentes, então que tem a valência 1+, os bivalentes, que tem a valência 2+, e temos aqui do meio para a direita, os ânions também monovalentes, então com valência 1-, os bivalentes, com valência 2-, e obviamente numa tabela completa teremos muitos outros cátions e ânions. Novamente, qual a importância dessa tabela? Para conhecermos as cargas, os nomes de cada cátion, de cada ânion, inclusive para compreender, por exemplo, quando falamos de cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha. É o ânion formado pelo elemento cloro, que ganhou um elétron, juntamente com o cátion sódio, que perdeu um elétron.
veremos melhores algumas fórmulas a partir do próximo vídeo. Outros conceitos importantes: o de dissociação e ionização. Algumas substâncias, quando dissolvidas em água ou misturadas em água, formam íons. Essas substâncias são chamadas de eletrólitos. Podem ser substâncias iônicas, como vimos anteriormente, aquelas formadas por ligações iônicas. Então, normalmente, metais e não metais. Como também podem ser covalentes, então aquelas formadas por ligações covalentes, que são normalmente não metais ligados entre si. Por exemplo, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, é formado por íons. Quando misturado em água, ele sofre a dissociação iônica. Significa que esses íons que formam ele se separam do composto cloreto de sódio para o íon sódio e o íon cloreto. Esses íons que são, por exemplo, responsáveis para que a água conduza a eletricidade. A água pura tem uma condução muito baixa, apenas correntes altas passam por ela, mas ao adicionarmos algo como o cloreto de sódio, por exemplo, ela passa a conduzir mesmo em correntes baixas. E temos também, então, a ionização, que ocorre em compostos covalentes, como o ácido clorídrico, que ao entrarem em contato com a água, essa ligação é quebrada ou diminuída e esses íons se separam. Então nós temos o íon cloreto e o íon hidrogênio, também soltos na água. Isso significa também que com o cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico, a água vai conduzir eletricidade. Grau de ionização é um conceito que nos mostra o quanto uma substância se ioniza quando misturada na água. Isso é importante para sabermos se é um eletrólito forte ou fraco. É calculado pelo número de moléculas que sofrem realmente ionização, então aquelas que se separam em cátions e ânions quando misturadas na água, dividido pelo número de moléculas que foram colocadas na água. Por exemplo, o ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio, HCl, de cada 100 moléculas que são colocadas em água, 92 se ionizam. Então, nós temos uma ionização de 92%. Por isso, ele é considerado um ácido forte. Ou, simplesmente como eletrólito, vendo no sentido, por exemplo, da condução de corrente elétrica ou transmissão de íons, também é um eletrólito forte. Como já dito, então, a partir do próximo vídeo falaremos das funções especificamente, começando pela função ácido. Muito obrigado a todos.